Olá, seja muitíssimo bem-vindo. A partir de agora, a gente começa a edição do programa Mais Saúde de hoje. Você que está aí assistindo a gente, sinta-se à vontade para participar através do telefone, do WhatsApp, da internet, enfim, fique à vontade, porque o nosso telefone vai aparecer aqui na tela, o 3821-4488, 99947-4515. Fique à vontade para participar aqui do Mais Saúde, que é feito especialmente para você que está aí do outro lado da telinha. A gente sempre fala que é o seu consultório ao vivo, então fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Começo a edição de hoje agradecendo a Floricultura Apollo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui para a gente. A Floricultura Apollo fica na Major Gotti, ao lado do Banco do Brasil. Major Gotti 1025. Anote agora o telefone, viu? Que é o 3822-2200. Um beijo para Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apollo. Tirei a mão, diretor. Tirei. Tá aí esse belíssimo arranjo da Floricultura Apollo. Agora, deixa eu perguntar para você. Como que você tem lidado com as emoções nos últimos dias? Diante de tantas percas, como que você tem parado para viver esse momento de luto? Já já a gente fala sobre isso aqui no programa Mais Saúde. Porque a partir de agora eu quero saber o seguinte: como anda o seu sono? Tá em dia? Não tá? Porque eu vou usar até a minha colinha aqui, porque olha só, dormir pouco ou tarde causa disfunções que acarretam em doenças, envelhecimento precoce e até morte prematura. Para falar sobre isso, eu converso a partir de agora com o neurocientista, o Fabiano de Abreu. Fabiano, boa noite para você, aqui do estúdio Matheus Borges, do Brasil. Boa noite aqui no Brasil. Aí em Portugal, é boa noite, é de dia, como é que tá? Boa noite, Matheus. Aqui são 22h04. Então já é noite também. Já é noite, deve estar agora uns 19 graus. Aqui a gente está girando em torno dessa temperatura. Fabiano, então se já estamos na noite nessa nossa edição, eu achei interessante esse seu estudo que tem como base o sono. Eu achei interessante justamente esses pontos que podem acarretar aí da pessoa dormir pouco ou tarde demais. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, de onde que veio a ideia de se fazer esse estudo? Porque eu recebi muitos relatos aqui no meu centro de pesquisas de pessoas que não estão conseguindo dormir bem. Obviamente, isso está relacionado ao momento. Até porque no momento atual, as pessoas estão com ansiedade mais potencializada, mais constante. Por quê? Temos que pensar que a ansiedade é uma pendência. Logo, se a rotina não é a mesma, já vem aí uma pendência. Se existe um vírus, uma doença, então você quer resolver, é uma pendência. Se tem uma preocupação econômica, também é uma outra pendência. Você tem que resolver. Então a ansiedade só aumenta. E aí vem os problemas políticos e a internet, etc. Também você vai aumentar a sua ansiedade. E isso pode acarretar na insônia. E você não consegue dormir. Porque você está ali ativo, né? Está com adrenalina, está com neurotransmissores que fazem com que você se mantenha acordado. Mas, Matheus, o pior não é isso. O pior é você ficar olhando para a tela do celular antes de dormir. Então, isso tudo acaba atrapalhando. Mas, Fabiano, é possível se estimar quem são as pessoas mais prejudicadas? Se são homens, se são mulheres, se são crianças, adolescentes, ou isso tudo se envolve justamente com o fato de dormir? Na ciência você tem sempre uma estatística. As mulheres costumam ser mais ansiosas. Mas eu gosto de dizer que o hábito em si, dependendo se for homem ou mulher, você estar, por exemplo, no celular antes de dormir, né? Você está com aquela luz no seu rosto. E de noite, a escuridão faz você liberar melatonina. Só que aí você está com a claridade no seu rosto, enganando o seu cérebro. E você está liberando serotonina, que se libera de dia. Então você se mantém mais acordado. E isso tudo acarreta em disfunção desses neurotransmissores, até porque a melatonina e a serotonina são produzidos no mesmo lugar. Então aí que vem o problema, e eles estão relacionados também à depressão. Então você causa uma disfunção
que aí depois pode acarretar numa depressão no futuro. Fabiano, diante de tudo isso, a gente sabe que nos dias atuais, diante de toda essa situação de pandemia, mais de um ano, e é claro que muitas pessoas têm vivido momentos difíceis, a falta de sono, como você bem disse, a ansiedade. Fabiano, como que a gente pode precisar que a ansiedade, ela interfere no sono da pessoa? É justamente por aquela adrenalina, aquela incerteza, tá acabando até sendo um pouco redundante, aquela expectativa do que vai acontecer? A expectativa, quando você está tendo pensamentos negativos, pensamentos ruins, eu acho que alguma coisa de ruim vai acontecer, ou eu não estou feliz, não estou satisfeito, tudo isso está relacionado. Porque a ansiedade, como pendência, ela vai buscar na região do cérebro, onde ficam armazenadas memórias negativas, uma solução. Ou seja, você tem aquela região onde estão armazenadas memórias de coisas negativas. Então a ansiedade traz essa memória, ela busca nessa região meios para que você possa sair dessa situação, para que você possa suprir essa pendência. E você acaba entrando numa atmosfera negativa se você não resolver. Fabiano, agora é sempre muito bom ter um especialista que a gente vai tirando todas as nossas dúvidas. É verdade ou é mito que quando a gente ouve dizer assim, quanto mais você ocupar seu tempo, mais fácil você vai conseguir dormir? Isso por causa que você estaria cansado e o sono viria mais fácil. Isso é verdade ou isso é mito? Funciona, você pode estar utilizando a sua ansiedade, inclusive. Agora depende no que você vai gastar o seu tempo. Você vai gastar o seu tempo com estresse, você vai estar cansado como resultado do estresse, e isso vai te prejudicar. Agora, se você gastar o seu tempo com coisas, por exemplo, coisas que te tragam bons pensamentos, ou coisas que façam você resolver os seus problemas, ou seja, aquele final da conquista, ter resolvido o problema, isso tudo é bom, você vai estar cansado para você descansar e poder ter um ótimo dia seguinte, dormindo 8 horas por noite. Fabiano, mas como que a gente faz para conseguirmos, pelo menos parte daquele momento que nós vamos dormir, irmos de encontro a esses pensamentos positivos diante de um dia que aconteceram, assim, tantas coisas negativas? São os hábitos. É a parte mais difícil. E isso, Matheus, vai de acordo com a pessoa, de acordo com a personalidade da pessoa. Inclusive, a gente pode traçar de acordo com aquela pessoa, aquela personalidade, a vivência, tudo que ela passou, você pode conseguir personalizar o que ela deveria fazer. Porque são os hábitos. Por exemplo, você vai dormir, você tem aquela vontade de olhar a rede social, não olha. Não olha. A rede social é um péssimo inimigo, né? É um inimigo daqueles que vai realmente trazer malefícios. Porque você vai ver tanta coisa que é ruim, você não vai gostar, né? Ou, por exemplo, você ler notícias antes de dormir. Olha, a mesma notícia que está à noite, ela vai estar de dia. Então deixa para ler a notícia ruim de dia. Procura à noite, antes de dormir, se for ler um livro, ou ler coisas boas para que você possa dormir bem. E defina, eu vou dormir agora. Pega o telefone, tira o telefone e vá dormir. Se tem dificuldade, um chazinho de camomila, uma boa alimentação, né? Evitar comer antes de dormir, para não dormir de barriga cheia. Então tem vários hábitos aí, comportamentos que podem auxiliar. Fabiano, achei interessante esses pontos que você trouxe, da pessoa tomar um chazinho de camomila, ter uma boa alimentação, mas aquela pessoa que acaba usando medicamentos não recomendados por médicos e como uma forma para induzir o sono. Tudo bem? Isso pode ou não vai trazer consequências a curto, a longo prazo? Bom, a gente tem que pensar que se você está utilizando um mecanismo externo para poder produzir aqueles mensageiros químicos que estão justamente, não estão produzindo corretamente para que você tenha insônia, logo quando você parar de tomá-lo, o seu organismo vai cobrar que você tome. Então a gente tem que pensar que isso é por um período. Por exemplo, vai tomar um remédio natural, uma melatonina antes de dormir? Ok, você vai tomar durante um período, você não vai ficar tomando a vida inteira, a não ser que seu problema seja mais sério, o médico passe esse medicamento.
Ou então, por exemplo, você vai buscar ali um psiquiatra. O psiquiatra passa o remédio. Se ele passou, é porque você tem que tomar, porque o seu caso chegou a uma situação que tem que tomar. Mas ele vai te passar sempre por um período, e não por uma vida inteira, porque senão você fica dependente do remédio. Você largar, por exemplo, um ansiolítico, um antidepressivo, você tem os mesmos sintomas. Quem tomou durante muitos anos, você tem sintomas parecidos com quem larga droga, por exemplo, com abstinência. Porque são drogas, remédios, tarja preta são drogas. Então, antes de ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo, você tenta fazer esse autoconhecimento, essa autoavaliação e buscar primeiro métodos, hábitos relacionados a exercício físico, alimentação, você colocar ali, eu vou dormir a esse horário, dormir a esse horário. Né? Caso não resolva, caso você não consiga mais dominar tudo isso, aí sim procurar um profissional. Fabiano, a gente vê muito em conversas, em rodas, que há uma diferença entre as pessoas. Há quem diga, eu preciso dormir pelo menos 8 horas por dia. Já aquelas pessoas, não, eu vou dormir meia-noite, acordo 6 horas da manhã, acordo 5 horas, tá tudo certo, consigo manter a minha rotina. E aí, o certo é dormir 7, 8 horas da manhã ou dormir o tempo que a pessoa consegue? Não tem como você definir um horário porque depende do organismo, mas a maioria das pessoas devem dormir 8 horas por dia. Claro que terão aquelas pessoas que conseguem dormir 6 horas e o organismo funciona bem, o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Ele não está reclamando. Se não está reclamando, ok, está funcionando. Mas, estatisticamente, 8 horas por noite é o ideal. Não é de madrugada, por noite. Se você vai acordar às 8 da manhã, no máximo meia-noite. Evitar ficar dormindo de madrugada e acordando tarde. Tem aquelas pessoas que trabalham de madrugada, né? Sempre me perguntam isso. E as pessoas que trabalham de madrugada? Bom, quando for dormir de dia, para tentar compensar, você nunca compensa 100%. Mas procura um blackout, um ambiente totalmente escuro, que não tenha luz, para que você engane, entre aspas, o seu organismo, parecendo ser noite. Fabiano, e pegando esse gancho justamente da pessoa dormir em um local onde não tenha claridade, mas digamos que a pessoa consiga estar num local onde não tem claridade, no entanto, o telefone está ali do lado e ela vai olhar para ver as horas, para responder um WhatsApp, um direct, enfim. Mas aquela questão das luzes do próprio telefone, a luz amarela, a luz azul, isso interfere ou bem pouco? Cientificamente não há uma comprovação que define isso, mas de certa forma é luz. E dependendo de como a luz chega nos seus olhos, ele sim pode interferir. Dependendo da intensidade da luz, por exemplo. Agora, o melhor, por exemplo, eu tenho um escritório aqui e meu quarto está ali. Eu coloco meu telefone no escritório, fecho a porta, vou pro meu quarto. É a melhor maneira, porque eu vou ter preguiça de me levantar para pegar o celular depois. Então, cada um usa a sua estratégia, mas tem que tentar não olhar o telefone antes de dormir. Mas, Fabiano, como é que faz para lidar com a curiosidade? Às vezes você escuta, o telefone tá ali, ó, tá lá do outro lado, mas você escutou ele vibrar, tá esperando a mensagem. Como é que faz para lidar com essa curiosidade, com a ansiedade de saber o que tá rolando, mesmo quando você fala, preciso dormir? Com raciocínio lógico. A mensagem que te mandaram de noite, ela vai estar lá de dia. E, inclusive, o WhatsApp, ele marca lá a quantidade de mensagens não lidas. Se você quiser saber alguma curiosidade de algo que tenha acontecido no site de notícia, aquela mesma notícia vai estar de dia, porque o plantão de madrugada não vai ficar colocando novas notícias. Então, isso é uma questão de coerência. Você pensar que, olha, o que eu não estou vendo agora, eu vou ver de dia e estou fazendo bem para o meu organismo e poderei viver mais por isso. Boa, gostei. Fabiano, agora quando você traz no seu estudo que quando a pessoa dorme pouco ou dorme mal, pode trazer algumas consequências. Entre essas consequências, algumas doenças. Eu quero saber quais são essas doenças que o fato de não dormir mal, traz já, depois do nosso intervalo. Não sai daí.
Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para mandar a sua dúvida, porque a gente está conversando hoje com o neurocientista, o Fabiano de Abreu, que está lá de Portugal, gentilmente conversando com a gente ao vivo aqui da MTV. Fabiano, a gente foi para o intervalo e eu deixei a dúvida justamente pegando o gancho aqui do seu estudo. Dormir pouco ou tarde causa disfunções que acarretam em doenças. Quais seriam algumas dessas doenças? Bom, eu sempre gosto de dizer que dormir é mais importante que se alimentar. Porque dormir é um reset no cérebro. É o momento que ele se aprimora, fazendo inclusive a limpeza necessária para a energia. Então, vou explicar o que acontece. Quando dormir, repara os celulares como oxigênio, glicose e limpeza de dejetos. Ou seja, quando não há este processo, as reações dos órgãos e estímulos, eles ficam debilitados. Um exemplo é a própria adenosina, envolvida na regulação, importantíssimo do sistema nervoso central, no sono. Ele se acumula e pode intoxicar o sangue, diminuindo o ritmo da pessoa e consoante de horas em relação a estar acordado. Então, o déficit do sono tem sido associado ao maior risco de desenvolvimento de diabetes, como tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e depressão. Inclusive, eu até expliquei o motivo que pode levar à depressão. Fabiano, e pegando esse gancho, quando você diz no envelhecimento, isso também, tudo que você disse quanto às doenças, acarretam também para o envelhecimento e até a morte? Com certeza. Inclusive, imagina uma pessoa que dorme mal todas as noites e fuma muito cigarro. A gente já até vê mais ou menos o que acontece, a gente já sabe. Então, é necessário esse ciclo de sono para a recomposição celular, não só neuronal. Então, esse é um processo natural, humano, que ele acontece sempre, não só de nós, seres humanos, mas também dos animais em geral. Fabiano, agora parece até uma pergunta boba, mas que não é. A gente está batendo aqui na tecla da importância sobre dormir, de ter a quantidade de horas necessárias para uma boa noite de sono. Quando a gente vê aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, 12 por 36 no período noturno, que acaba pegando 6 da noite e vai até às 6 horas da manhã. O horário que essa pessoa vai dormir é somente no período da manhã. Tudo bem, o importante é dormir independentemente do horário ou se há uma recomendação para que as pessoas possam dormir de determinado horário até determinada hora. Foi o que eu disse. O melhor é dormir à noite. O nosso organismo ele está preparado para dormir à noite. A melhor maneira de recompensar isso é recompensar no ambiente escuro. Num ambiente que não tenha barulho, não tenha som, que você possa realmente conseguir ter aquele relaxamento necessário. Mas não dá para dizer aqui que pode recompensar 100%, até porque o nosso relógio biológico foi formatado para que a gente possa dormir à noite. Respondendo então, você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, a gente está conversando com o Fabiano de Abreu, ele que é neurocientista e participa direto de Portugal aqui no nosso programa. Fabiano, agora uma dica, como dormir, como induzir o sono de forma saudável? A gente já viu aí você falando de ambientes, de boa alimentação e por aí vai. Aquela técnica da vovó que falava, conte carneirinhos, não conseguiu dormir de um lado, vira para o outro, fecha o olho. Isso funciona também? Olha, depende da pessoa, depende quanto aquele carneirinho vai fazer bem para a imaginação. No meu estudo, inclusive, eu digo que o tamanho da inteligência, a condição em relação à inteligência da pessoa também interfere em como ela manipula o próprio cérebro para dormir. Na minha pesquisa, em que eu fiz entrevistas, não só baseado nos experimentos, estudos, etc., em que, por exemplo, pessoas com maior QI, elas têm uma facilidade maior de manipular o próprio cérebro para dormir. Então, tudo depende da pessoa tentar conseguir condicionar o seu cérebro numa imaginação, que você possa
pegar no sono. Tem gente que consegue dormir, fechar os olhos, não pensar em nada e dormir. Tem pessoas que criam uma imaginação, uma novela ali na mente, um filme, para que possa mergulhar e dormir. Eu, por exemplo, faço isso, eu crio filmes. Eu fico imaginando coisas boas e apago qualquer coisa que seja ruim para não me atrapalhar. Fabiano, e quando a gente vê dois fatores, a falta de sono e a qualidade dele, são duas coisas que estão associadas ou são dois fatores distintos? Sim, estão associados. Você tem as etapas do sono. E se você não cumpre as etapas do sono, fica uma pendência ali, né? Parece que você não cumpriu aquele ciclo que você tem que cumprir, né? E isso interfere de alguma maneira. E você tem que analisar o porquê que isso está acontecendo. Às vezes a sua ansiedade está provocando isso, você não está conseguindo se livrar daqueles problemas, porque tudo isso remete no próprio sonho também. Tá certo, então. Fabiano, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria que você repetisse mais uma vez algumas dicas de bons hábitos, de boa alimentação, para que as pessoas possam, quem sabe, conseguir ter uma boa qualidade de sono. Bom, vamos na alimentação. Eu sempre falo da dieta do Mediterrâneo. Se a gente analisar que as pessoas que vivem no Mediterrâneo vivem mais e têm menos problemas de saúde, então a dieta do Mediterrâneo realmente ela funciona. E também o exercício físico. A gente tem que fazer exercício físico, não tem jeito. O nosso corpo está condicionado a isso. A gente evoluiu dessa maneira. A gente andava 30 km por dia num passado distante, no Paleolítico, daí por diante. Então a gente tem que realmente caminhar, a gente tem que fazer exercício físico, né? E buscar pensamentos que você consiga, inclusive, controlar. Eu gosto sempre de falar que a leitura é muito bom. A leitura você faz a plasticidade cerebral e a partir daí você tem uma condição melhor nessa homeostase. Então quando você lê, não só o ato de ler, mas também a imaginação, tudo que você coloca naquela leitura, isso aí faz a plasticidade cerebral, que é um exercício no cérebro. Isso funciona também muito bem. E você determinar coisas para a sua vida e cumprir, né? Eu vou dormir essa hora e nada vai impedir. Você vai e faça isso, né? Ah, mas aquele meu amigo gosta de me ficar de madrugada. Conversa com ele, olha, eu estou pensando na minha saúde mental, então eu vou precisar dormir mais cedo, a gente conversa de dia e não de noite. Então tudo é o que você condiciona para a própria vida. Ah, e a leitura também ela traz conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais opções de escolha para que você possa escolher hábitos e comportamentos melhores para uma melhor saúde mental. É isso então. Dicas dadas para você que está em casa. Fabiano, foi um prazer receber você aqui no Mais Saúde e te espero de volta mais vezes, viu? Obrigado pelo convite, Matheus. Boa noite de sono. Boa noite de sono. Olha só, você que está em casa, continue com a gente que já, daqui a pouco, depois do intervalo, você pode continuar mandando a sua dúvida aí, que a gente vai falar sobre emoções, vamos falar sobre luto. Isso e muito mais depois do intervalo. Não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando através da internet, do ntv.tv.br, @NTV Patos de Minas. Também do nosso WhatsApp, 99947-4515, 3821-4488. Agora chamo sua atenção, porque no sábado, o Brasil chegou à marca de 500 mil de vidas perdidas para a Covid-19. Meio milhão de famílias enlutadas por um vírus que já existe vacina contra ele. Isso é um fato. Agora, eu converso com a Ohana Braga, ela que é psicóloga e gentilmente está aqui com a gente no nosso estúdio. Ohana, é um prazer ter você aqui no Mais Saúde e eu já começo te perguntando. Temos 500 mil de famílias enlutadas nesse momento da pandemia. Mas, afinal de contas, como se dá o luto? Uma boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. O luto, na verdade, ele é todo o processo de perda
de uma pessoa, de alguém ou também de algo significativo para você. Né? Então, não é somente quando se perde alguém por morte, mas também por separações, como divórcio, como qualquer outra circunstância de separação, como perda de um emprego, uma mudança de vida, independente do fator a qual acarrete essa mudança. Tudo isso engloba, mas existem diferenças, Ohana, por exemplo, do término, ou melhor, do término de um relacionamento e da perca de uma pessoa pela morte mesmo? Na verdade, cada pessoa tem uma perda individualizada, muito subjetiva. Então, depende muito de como essa pessoa tem um repertório psicológico, emocional para lidar com essas perdas. Então, não tem como eu dizer que o processo de perda da morte seja mais difícil. Mas, na maioria dos casos, as pessoas relatam que sim. E Ohana, é verdade, é mito que cada pessoa, ela se comporta, por exemplo, já ouvi relatos que determinada pessoa, falando da morte especificamente, determinada pessoa perdeu um familiar e para suprir aquele momento, ou não sei se suprir é a palavra correta a se usar, mas ela perdeu a pessoa e, assim, depois do sepultamento, ela já foi beber, foi fazer um churrasco, foi passar aquele momento. Enquanto outras pessoas, elas ficam reclusas, vivendo realmente o luto. Ou essas duas formas são formas realmente de se viver o luto? Existem várias formas, né, como você descreveu. Só que qual que é a forma mais saudável, mais assertiva de estar vivendo? É você, de fato, aceitar esse processo de sofrimento, de dor, porque são nuances de emoções. Então, ao mesmo tempo, você também pode sentir raiva, medos. Então, respeitar esse processo é a forma mais essencial, independente dos comportamentos que você tenha, desde que sejam comportamentos de aceitação e comportamentos saudáveis. Mas, Ohana, como aceitar? Como saber que, por exemplo, o relacionamento acabou e não vai ter mais sequência, aquilo realmente é um fim? Pergunta extremamente importante. Como aceitar? A aceitar, primeiramente, a gente precisa passar por alguns processos para que ocorra, de fato, essa aceitação. Que é se autorrespeitar, respeitar as pessoas que estão envolvidas nesse processo, respeitar, aceitar todos esses processos, porque o luto, na verdade, eles são várias fases as quais você passa, independente de como ou de que forma. Então, isso é o mais essencial. Além disso, também ter autocompaixão, ter empatia por si mesmo. Quando eu falo respeitar, se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de gritar, grite. Também ter apoio social, um repertório de apoio de pessoas às quais você confia, de fato. Então, estar falando sobre isso é essencial também. E também os outros processos de autocuidado. Ohana, quando a gente vê, por exemplo, a pessoa que perdeu o emprego, perdeu alguém que tanto amava pela morte ou por outras situações, essa pessoa, ela fica, como eu poderia dizer, não sei se fingir seria a palavra adequada, mas visivelmente essa pessoa não está bem, essa pessoa está triste, mas para tentar ter uma aparência, se eu posso dizer assim também, essa pessoa, ela paga de forte. Não estou sofrendo, mas ali no íntimo dela, só ela sabe daquela dor. Como essa pessoa, ela deve se comportar diante disso, dessa vontade de tentar parecer forte, mas quando na verdade ela não está bem? Esse comportamento é silenciar o luto, né? Silenciar a perda. Então, qual que é a forma mais saudável? É você, de fato, verbalizar, você aceitar que existem vulnerabilidades diante desse luto. Não só perante o luto, né? Mas a gente tem outras formas de vulnerabilidade também. E que isso não é um erro, muito pelo contrário, isso faz parte do ser humano. E o ser humano, Ohana, por exemplo, a pessoa está passando por um momento difícil e coloca uma música. Isso realmente pode ajudar a fazer com que a pessoa enfrente aquele momento, possa sentir e liberar as emoções?
Claro, mas depende da música, né? Uma música que ajude seria uma música que te dê força, que te dê aceitação, que te dê enfrentamento. Agora, músicas que tragam mais o enlutamento de uma forma muito mais entristecida e profunda, isso não ajuda, isso, na verdade, atrapalha. Então, escolha músicas que, de fato, mexem com a sua autoestima de uma forma bacana, positiva. Para você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, eu estou conversando com a psicóloga Ohana Braga, que está falando com a gente a respeito de emoções, a respeito do luto. Você pode ficar à vontade para mandar sua pergunta através do 99947-4515, o 3821-4488. Ohana, pegando esse gancho que você trouxe aí das músicas, dessa diferenciação dos estilos musicais e até mesmo da letra. Agora, aquela pessoa que cria um cenário na cabeça dela, ela sabe que ela perdeu, e quando a gente diz perdeu, a gente diz no luto, aquilo que você disse lá no início do nosso programa, a pessoa cria um cenário e passa a se comportar, seja de uma forma mais triste ou de uma forma mais feliz. Tudo bem ela fugir da realidade que ela está vivendo? Nada bem, tudo mal, na verdade. Quando a gente fala de luto, não é só a perda de uma pessoa, de alguém ou de algo. É uma perda do estilo de vida anterior também. Então, quando você idealiza, você não aceita que, de fato, esse ciclo foi fechado e que você tem que vivenciar novos ciclos. Então, isso é um movimento de fuga, de não enfrentamento a esse luto. E contudo, o luto vai sendo adiado e uma hora ou outra ele vai bater na porta e vai cobrar? Com certeza. Quando eu falo que o luto existem fases para vivenciá-lo, existe a fase da negação, que dentre dessas fases, existem 5 fases, né? E a negação faz parte dela. Então, é preciso, sim, negar, faz parte do processo, mas não sustentar essa negação sempre, né? Todas essas fases têm início, meio e fim. Então, quando você deixa de ficar negando, você automaticamente vai sentindo a dor de uma forma mais intensa. De fato, você vai vivenciando esse luto, a qual, sim, precisa ser vivenciado. Ohana, uma vez eu ouvi uma frase da minha própria psicóloga, que ela disse a respeito de emoções. Quando você vai guardando a emoção, seja raiva, seja alegria, seja o que for, você vai guardando dentro de um potinho. Exatamente. Vai colocando ali dentro e uma hora ou outra esse potinho ele já não vai fechar mais. E a partir daquilo que o sentimento bate na sua porta e vai cobrar. Mas para explicar para quem tem casa, como assim? O sentimento, eu já passei, aí lá na frente ele volta com tudo e passa a cobrar para que eu possa sentir aquilo. Como você disse, eu já passei tudo. Na verdade, é um passar maquiado, né? Você se maqueia para conseguir sustentar quando não existe um processo de luto saudável. Então, é onde vem cobrar essas emoções, né? É importante a gente, de fato, vivenciar, por isso que eu descrevo essa frase. Quando você vivencia, você aceita as suas emoções e você aprende a lidar com elas de uma forma mais assertiva. A maneira como você pensa e a maneira como você se comporta é buscando um autocuidado. Ohana, somente eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, seja de vitória, seja de percas, ou eu preciso fazer com que, por exemplo, o Diego ele aceite que eu estou passando por aquele momento difícil, ou vai do outro ter empatia com a pessoa que está vivendo aquele sentimento, como eu disse, de alegria, de tristeza? Impor sobre o outro não é nada bacana, muito pelo contrário. O que cabe ao nosso papel em relação ao outro que está passando esse processo de luto? Acolher, aceitar que ele tem o processo dele, da forma dele, no tempo dele. Então, é um acolher e um respeitar. Esse é o mais importante, de fato. Em vez de impor, de cobrar, de julgar, estenda esse abraço, mesmo que não seja possível em pandemia, mas pelo menos um abraço mental, virtual. Então, dar esse apoio não somente pelo contato físico, mas se isso for impossível, que você ligue, que você faça uma chamada de vídeo, mas que principalmente que você dê esse ombro amigo, esse acolhimento. É isso que a pessoa enlutada precisa, principalmente. E qual que é a importância dos amigos nesses processos que a pessoa vai ter, principalmente após a perca, nesse período de luto?
A rede social, né, como os amigos, a família, faz parte quando essa pessoa percebe que ela está sendo de fato acolhida. Então, quando você tem essa rede de apoio, você se sente pertencente e você também muitas vezes é escutado de uma forma acolhedora mesmo. Então, por isso que é tão importante não se isolar, se cuidar, estar de fato vivenciando novas memórias, novas experiências, seja com amigos e seja também individualmente. Hanna, o pessoal que está em casa está participando com a gente. Você pode continuar mandando a sua mensagem, a sua pergunta através do 99947-4515. A Lara, do bairro Nova Floresta, ela mandou a seguinte pergunta: parece que o luto virou tabu. Ninguém mais pode ficar mal porque perdeu um ente querido. O que acontece com nossa sociedade? Você responde pra gente já depois do intervalo. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Estamos falando sobre luto, sobre emoções. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, assim como a Lara mandou aqui pra gente. Doutora Hanna pergunta o seguinte: parece que o luto virou tabu. Ninguém mais pode ficar mal porque perdeu um ente querido. O que acontece com a nossa sociedade? A sociedade ela vem buscando ser máquina, né? Deixar de ser humano. Por quê? Porque a gente está inserido no mundo capitalista, a qual está visando muito produtividade. Enquanto a gente busca isso, a gente deixa de vivenciar de fato quem nós somos, todos os nossos processos. Emoções denominadas positivas e negativas fazem parte. Então, sofrer, estar triste, sentir angústia, isso é importante para a nossa vivência. Isso não é algo ruim. Na verdade, isso é algo necessário para o nosso processo de saúde mental. A gente está conversando com a psicóloga, a doutora Hanna Braga, que está aqui falando com a gente sobre o assunto que eu já disse, que são luto e também emoções. Doutora, no intervalo, a gente tocou num ponto, a gente falou aqui no nosso primeiro bloco a respeito que o sentimento ele volta para ser cobrado. Mas, por exemplo, a gente encontra uma pessoa hoje que ela está encarando aquele luto de uma forma que parece que não perdeu. Uhum. Aí, esse sentimento, por mais que passem 10, 20, 30 anos, ele vai passar, ele vai embora, nunca mais volta, ou uma hora ou outra, ele vai voltar porque a pessoa não sentiu. Sim, ele vai voltar, porque a descrição que você me traz, na verdade, essa pessoa está deixando de viver, né, de fato, esse luto. Ela finge que isso não está acontecendo. E, na verdade, sim, está acontecendo. Então, quando você maqueia, você não encara a realidade como ela realmente é. Você não elabora e não cria novas memórias, novos processos de vida em todos os âmbitos que são essenciais. Hanna, e por que o outro ele tem a necessidade de saber que você está enfrentando o luto? É meio que uma prova para a pessoa falar assim, realmente está mal. É uma necessidade? O que é? Como é que a gente pode explicar isso? Por que o outro tem essa curiosidade, essa vontade de saber que você realmente está vivendo o luto? Isso depende muito da intenção da pessoa, né? Se de fato é querer o bem desse outro, se ela está se espelhando nesse outro, ou se de fato ela deseja que esse outro não elabore, que esse outro vivencie de uma forma negativa. Então, depende muito desse olhar e da interpretação do desejo que essa pessoa tem. Mas eu quero deixar claro novamente, independente de como o outro lide com esse luto, é essencial que essa pessoa respeite esse outro. É a empatia que a gente tanto fala, né? Com certeza. O que é empatia? Eu quero deixar isso claro para ficar mais claro em relação a esse respeito. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pega as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas interpretações e coloca sobre esse outro. Então, esse é um movimento reverso, não é positivo. É negativo. O que é empatia, então? É você olhar para esse outro dentro do contexto desse outro, dentro da realidade dessa pessoa. Porque assim fica muito mais fácil de compreendê-la, de entendê-la e de acolhê-la. Hanna, partindo disso que você acabou de trazer para a gente, por exemplo, a pessoa vai em um velório, ou ela perdeu alguém naquele momento ali,
falando agora sobre a morte. É possível ela se programar para que ela viva aquele momento? Por exemplo, a pessoa, como você disse, a pessoa está, às vezes, por atrás de muita produtividade, não se permite sentir. Então, ela acaba colocando, nesse momento, eu não posso sentir, eu não posso viver esse luto. Eu vou sentir daqui uma semana, quando eu vou entrar de férias, quando eu vou me desligar. É positivo? É negativo? É possível programar para viver esse luto? Existem duas vertentes sobre essa programação. Quando a gente fala de programação, a gente tem que falar também sobre a questão dela estar, de fato, entendendo que o luto vai chegar em algum momento, que faz parte de um processo normal. Tudo na vida tem início, meio e fim, então é um ciclo que vai ser finalizado. Outro ponto também, já negativo, é quando essa pessoa, ela, de fato, não aceita que ela tem que viver naquele momento. É negativo quando isso vai permanecendo, quando isso perdura. Mas, lembrando da fase da negação, quando ela nega por algum momento, mas que em algum momento ela permite, de fato, vivenciar essa dor, esse sofrimento, aí sim não há um problema. Faz até parte do processo, de fato. Doutora, temos mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Você que está em casa, continue mandando a sua dúvida, o seu questionamento para a gente. Porque, olha só, a dúvida é da Enilda. Boa noite, Matheus. Boa noite, Enilda. Eu perdi meu único filho há 36 dias. Choro todos os dias. É natural porque não consegui acreditar a morte do meu filho? É natural, sim. Provavelmente por esse curto prazo que você ainda está lidando com a dor, você ainda está na fase da negação. Então, isso faz parte do processo. Eu quero explicar um pouquinho sobre essas fases. Por favor. Até mesmo para acolhê-la e a todos que estão ouvindo. Existem 5 fases básicas, de acordo com uma psiquiatra que chamava Elizabeth Kubler-Ross. O que ela fala? Existe a fase da negação, que é de fato negar, como ela descreveu, não acreditar que essa pessoa, que esse ente querido, que esse filho de fato faleceu e isso é permanente para o resto da vida. Existe também a fase da raiva, que você passa por um processo de revolta gigantesco. Existe também a fase da barganha, você quer negociar essa perda. Então, é o famoso, se eu fizer isso, então eu não terei essa perda, então essa situação não irá perdurar, eu vou voltar a vivenciar o que eu vivenciava antes. A fase também da depressão, que é onde a pessoa se encontra desamparada, de fato deprimida. É a fase que a tristeza é a maior tristeza, a tristeza mais profunda nessa fase da depressão. É uma questão de a pessoa estar desanimada também. E a fase da aceitação, que é o que tanto a gente tem falado, né? Que é, de fato, aceitar não é estar bem com essa perda. Esse conceito é muito doloroso e é importante deixar isso claro. Aceitar uma perda, aceitar um luto, na verdade, é você aprender a conviver com isso. Aprender a conviver com a saudade, aprender a conviver com a falta e ressignificar essa falta e essa dor. Ô, Hanna, quando a gente vê algumas pessoas dizendo, eu perdi, eu tô triste, vou beber. Esse fato de querer beber, de afogar as mágoas na bebida, isso se enquadra em alguma dessas 5 fases do luto? Sim. Pode ser a fase, provavelmente, da negação, pode ser a fase da depressão, a pessoa estar tão triste que ela projeta na bebida, no álcool, em qualquer outro comportamento, qualquer outro objeto, para lidar com essa perda, para lidar com essa dor. Hanna, quando a gente fala agora sobre relacionamento, o fim de um relacionamento, uma parte desse relacionamento acaba indo buscar outra pessoa, até mesmo de forma imediata, não sabendo lidar com o sentimento. Falando de um modo popular, usando aquela pessoa. Isso realmente funciona ou isso falta mesmo responsabilidade afetiva consigo e com o outro? Isso acontece, mas é um processo completamente não saudável. Por quê? Porque você está buscando preencher essa falta desse outro, preencher um vazio interno que esse outro, a partir do momento que esse outro foi embora. Então, o que é saudável? É, de fato, você, em vez de buscar essa substituição, você aprender a lidar com essa falta, elaborando, aceitando que é doloroso, sim, e
aprender a lidar com você no sentido de se acolher, de não se cobrar em ter outra pessoa, de lidar com essa solidão e você mesma e se atendendo nessa falta. Porque o ideal de relacionamento é quando você coloca no outro que o outro te supra, né? E não que o outro preencha uma falta que existe em você, uma falta que é sua, a qual, quando você coloca o outro nesse lugar, você está se colocando numa posição de dependência, de vulnerabilidade. E quando você se cuida, né? Quando você aceita esses processos e quando você aceita realmente o que você está vivenciando, você começa a perceber onde existem essas faltas e você mesmo vai buscando recursos para preencher consigo mesmo. É famoso amor próprio mesmo. O Fernando está perguntando o seguinte, Johanna. Boa noite, Fernando. Gostaria de dicas para poder superar o fim de um relacionamento. É muito bacana esse ponto que ele descreveu. Algumas dicas são essenciais, como os autocuidados. Como assim? Além da fala que eu falei anteriormente, de você estar só nesse processo, respeitar o seu tempo sem essa substituição pelo outro que está em falta em você, é importante também que você cuide de processos básicos, como higienização, da sua alimentação, do seu sono, e também refletir também sobre buscar novos prazeres, substituir por novas memórias, se permitir vivenciar novas experiências, mesmo sentindo essa dor, mas essas novas experiências vão substituindo, não no sentido de eliminar as anteriores, mas no sentido de serem mais recentes. Então, isso te dá um suporte, tanto emocional quanto psicológico. Antes de amar o próximo, primeiro o amor próprio? Com certeza. A gente só consegue amar verdadeiramente quando a gente se ama, quando a gente consegue se olhar, se enxergar, fazer esse movimento de se reconhecer, tanto nas suas fragilidades, quanto também nos seus pontos positivos. Fazer viagens sozinho, num período como esse, ajuda? Com certeza. Uma viagem, por exemplo, é ter contato consigo mesmo. Mas lembrando que a gente tem que respeitar os nossos limites também. Não faça uma viagem além do que você reconheça que você é capaz. Como, por exemplo, se nunca viajou sozinho e acha essa uma ideia extremamente difícil e complexa, viaje em lugares mais próximos, em lugares que você perceba situações de lazer e situações também de pontos positivos aos quais você se reconheça. Tá certo, então. Ô, Johanna, infelizmente, nosso tempo acabou. Foi um prazer receber você aqui no Mais Saúde. Te espero de volta mais vezes, viu? Eu que agradeço, Matheus. Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez e é um prazer estar sempre com vocês. Prazer é todo nosso. A você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. O Mais Saúde volta na próxima terça-feira. Um beijo pra você. Fica com Deus.